Hoje eu quero entregar um código para você. Eu não sou coach, mas hoje eu quero entregar um código para você, um código da prosperidade divina. Esse é o tema da mensagem de hoje. É um código da prosperidade divina, porque tem muitos por aí tentando entregar código de prosperidade terrena. Mas nós vamos aprender que está dentro da Bíblia um código de prosperidade divina. E se eu e você não sabermos disso, nós vamos deixar de viver uma prosperidade divina. Você pode ser até próspero aqui na Terra. Prosperidade divina, você tem que aprender o que vai estar aqui. Eu só vou entregar no final. Então, fique até o fim comigo. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Quem não tem, vai aparecer aqui, mas eu quero ler os primeiros 6 versículos para você. E aí nós vamos orar mais uma vez. Os primeiros 6 versículos do capítulo 20. Eu vou estar aí dentro do capítulo 20, 21, 22, 23. Vamos olhar o 32. Então nós vamos ficar aí em Êxodo hoje. Vamos aprender muito. Anotou o tema aí? O código da prosperidade divina. A versão NVI diz assim: Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou vocês do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para vocês nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou na água, ou debaixo da terra. Não se prostre diante deles e nem lhe preste culto. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, eu sou zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas, anote isso, olha só a parte boa aí. Mas eu trato com amor leal até 1000 gerações aqueles que amam e obedecem os mandamentos de Deus. Você pode dar uma glória? A sua geração, ela é abençoada, a geração do seu filho vai ser abençoada, do seu neto vai ser abençoada, do seu bisneto, se você pegar o código hoje. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aguenta aí, você vai sair daqui com um código hoje. Imagine só essa história que nós estamos vendo aqui. Deus tira o povo do Egito, ele abre o mar para eles passarem, ele caminha com eles no deserto, protege eles, dá alimento, preserva durante o dia com uma nuvem cobrindo do sol, à noite com uma coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho quanto para aquecer as noites frias do deserto. Agora eles diante da promessa, foi profetizado, Canaã. Canaã é o lugar da bênção de Deus, e eles estão com aquilo em mente. E muitos de nós recebemos uma palavra que existe uma Canaã para nós, mas nós não conseguimos chegar lá. Por quê? Porque nós perdemos o código no meio do caminho. E quando nós olhamos aqui, o interessante é que antes de colocar o povo no lugar abençoado, Deus dá instruções sobre como viver a prosperidade divina. Deus, ele entrega os mandamentos a Moisés para que ele então viesse instruir o povo. E aqui no capítulo 21, eu só vou mencionar para você, porque a gente só vai falar, não vou falar os 10 mandamentos e pregar em cima dos 10 mandamentos, mas aqui o primeiro mandamento a ser entregado para Moisés foi aqui no capítulo 20, de forma falada. Fala, forma falada. Forma falada. Porque você conhece os 10 mandamentos, mas você sabia que antes de Deus escrever na pedra, ele entregou para Moisés falar para o povo? Só que falou e não escutou, aí teve que escrever. Você já falou para alguém assim, tem que desenhar? Será que você quer que eu desenhe? E Deus estava desenhando para um povo que não escutou Moisés. Ele entregou para Moisés primeiro de forma a falar. Vai lá, Moisés, fala para eles. Aí Moisés desce. Aí aqui do versículo 1 até o versículo 21, ele fala os 10 mandamentos. Olha, adore somente a Deus. Só vou resumir para você. Não faça ídolos. Honre o nome de Deus, guarde o sábado, respeite os seus pais, não mate, preserve a vida, seja fiel no casamento, não cometa adultério, não roube, respeite o que pertence aos outros, fale a verdade, não dê falso testemunho contra ninguém, seja grato e satisfeito, ou seja, não cobice o que é do próximo. E estas coisas, essas instruções aqui são infalíveis para uma vida abençoada, mas entrava no ouvido e saía no outro. Não adianta escutar o que é certo e fazer o que é errado. E é isso que estava acontecendo com o povo. Agora, a pergunta que eu tenho para mim e para você: quando você foi tirar a carteira de motorista?
O que você aprendeu lá? Se você tirou, né? Tem gente que... Vamos abafar isso aí, porque está gravando. Aleluia. Todo mundo tem carteira aqui. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, ou você ouviu falar que alguém tirou, essa pessoa aprendeu ali que tem que parar no sinal vermelho. Todo mundo sabe disso. Essa pessoa aprendeu ali que tem que andar no speed, principalmente aqui na 13, em nome de Jesus. A pessoa aprendeu que tem que parar no stop e mais outras direções. Agora, a perguntinha, por que você leva multa? Por que eu levo multa? Por que às vezes a pessoa liga, a hora aí, pastor, porque tem umas luzes atrás de mim. É porque nós ouvimos instruções, pegamos a bênção, ok? Coloca no bolso, mas aí a gente esquece das regras. Fale comigo, toda bênção tem regras. Toda bênção vai requerer que você vive dentro das regras. Porque se você tiver carteira, você pode entrar no seu carro e viajar dentro dos Estados Unidos todinho sem problema. Mas bebe e vai dirigir para você não perde ela. Então, tem situações que não é assim, nossa, será que Deus não estava comigo? Não, você bebeu e foi dirigir. Ah, será que Deus não estava comigo? Eu só estava, era um speed de 50, eu só estava a 90. Deus ficou lá nos 50. O Espírito Santo desceu quando você passou do speed. Ele falou, opa, estou fora desse carro aí. Não vou com você não, vai sozinho. Tem uma história, talvez você já ouviu, de um instrutor de escola, de autoescola, William. Só para fazer o William rir. O William está sério hoje, vou fazer esse homem rir. Tem um instrutor que ele... É um conto, né, uma parábola. Que ele estava instruindo alguém, e aí ele falou assim, ok, agora vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte, você está lá no carro, você está dirigindo, e aí na sua frente tem ali uma criança e tem uma senhora. Qual é a sua reação naquele momento? Aí o cara, isso aí eu já sei. Ah, você já sabe o que é? Eu viro e atropelo a senhora. Aí o cara, mas por que você vai fazer isso? A criança é jovem e precisa viver. A senhora já viveu tudo que tinha que viver. O cara, não, você tem que apertar o freio. Sabe, essa história é uma história engraçada, mas deixa eu te falar uma coisa que é verdade. A vida não é uma brincadeira. A vida precisa de speed. A vida precisa de stop. A vida, ela precisa de regras. E se eu e você continuarmos quebrando regra, nós vamos quebrar a cara. Silêncio hoje, né? Aleluias. Primeira coisa que você tem que anotar aí, se você quiser. A prosperidade não é um lugar, é uma posição de coração. Não tem como você viver uma prosperidade se o seu coração está fora do lugar. Olha o capítulo 21 agora. Capítulo 21, eu vou resumir para você outras leis, porque hoje nós vamos olhar as leis, porque você vai sair daqui com a sua garantia. Amém? Capítulo 21 aqui, ele fala sobre as leis, sobre a justiça e responsabilidade. E aí, resumindo novamente, do versículo 1 ao versículo 11, ele fala sobre um tratamento dos servos. Ou seja, eles devem ser libertos após servirem ali por 6 anos. E aí ele vai falando sobre o homicídio e a punição. Quem matar intencionalmente deve ser condenado à morte. Violência física. Quem ferir a outra pessoa deve ser punido por aquilo ali. Danos causados por animais, ou seja, se o dono tem um animal perigoso, ele era responsável por aquele animal se causasse dano a uma pessoa. Aí vai para o capítulo 22 agora, porque nós estamos resumindo aqui, eu vou resumir 3 capítulos para você, para a gente pregar no terceiro. Amém? Olha o capítulo 22, leis agora sobre proteção social. Ele fala, olha, o roubo e a restituição aqui, quem roubar deve devolver o que roubou, do versículo 1 ao 4. Danos na propriedade. Quem causar prejuízo ao próximo deve compensar a perda. Justiça aos necessitados. Juros e honestidade, ou seja, não deve cobrar juro abusivo daqueles que estão em necessidade. Respeito à autoridade, ou seja, não blasfemar contra Deus e amaldiçoar os governantes. Não abra sua boca para falar mal de ninguém, porque está aqui no versículo 28, que você e eu não podemos amaldiçoar ninguém. Santidade ao Senhor. Ofertas, primícias, deve ser entrega ao Senhor e sem demora. Versículo 29 ao 31.
Então ele vai falando tudo isso, e aí no capítulo 23, agora você pular mais a página, você vai ver que aqui ele fala sobre as leis da justiça. E eu vou falar sobre lei, 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 porque eu quero que você e eu paremos de quebrar regras, amém? Nós vamos parar de quebrar regra em nome de Jesus. Não espalhar falsos rumores. O versículo 1 do capítulo 23 já começa assim, olha, não fale falsamente contra o seu irmão. Depois no versículo 2 ele já fala, não seguir a multidão para fazer o mal. Versículo 3 ao 6, não favorecer nem o pobre e nem ao rico injustamente. Versículo 4 e 5 diz, ajudar até os inimigos. Versículo 7 e 8, não distorcer a justiça. Versículo 9, tratar os estrangeiros com compaixão. Você cansou aí? Eu posso ir mais um pouquinho? Aleluia. Essa aqui a imigração deveria ler, né? Versículo 9, tratar os estrangeiros com compaixão. Amém. Aleluia. Depois você posta lá e fala assim, hashtag deixa a dica, né? Aí você cola o ice assim, esconde para ninguém ver, ensinando você. Troca o perfil. Gente, não faça perfil falso, aleluia. Ok, versículo 10 ao 11 diz assim, olha, no ano sabático a terra deve descansar, ou seja, saiba quando é que você tem que trabalhar, saiba quando é que você tem que descansar. O descanso semanal, que é o sábado, né, deve ser guardado, versículo 12. Versículo 13, não invocar outros deuses, não falar o nome de Deus em vão também. Aí aqui no versículo seguinte, 14 em diante, ele começa a falar das festas e oferta ao Senhor. Ele fala aqui do versículo 14 ao 17 sobre 3 festas anuais obrigatórias, que eram os pães asmos, o Pentecostes, a festa de tabernáculo. Ao versículo 18, ele fala sobre as ofertas que devem ser apresentadas com pureza. O sangue do sacrifício aqui não deveria ser misturado. Versículo 19, as primícias pertencem ao Senhor, e é a série que nós estamos hoje. Então, essas advertências aqui, por que você falou tudo isso, pastor? Porque nós não lemos. Nós olhamos para isso aí, um monte de regrinha, não vou ler não. Então, eu falei, eu vou falar. Que aí, se não quer ler, vai ouvir. Então, você acabou de ouvir aquilo que talvez você nunca leu na palavra de Deus. Porque sabe o que nós queremos? Deus tem o melhor para você. Deus tem uma Canaã esperando você. Deus tem uma chuva de bênçãos a vir. Mas quando fala de regra, a gente pula fora. Não, o que é isso? É regrinha? Não. Que isso, eu sou livre. Sabe quem é livre? Uma pessoa verdadeiramente livre é uma pessoa que consegue controlar a sua carne. Livre não é aquele que faz tudo o que quer. Livre é aquele que consegue segurar aquilo que a carne deseja fazer. E eu sei que tem pessoa livre aqui nessa noite. Deus está tentando levantar uma geração que não é como essa aqui que morreu no deserto. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração, e nessa noite aqui eu tenho certeza que o Senhor vai despertar corações, uma geração que entende que precisamos assumir a nossa responsabilidade de liderança. Só lá de cá entendeu? Vou pular de cá agora. Precisamos assumir a nossa responsabilidade de liderança. Sabe o que é um líder? Vou te mostrar como é preparado um líder, ok? O líder ele é preparado assim, como que você bebe um vinho? Você tem que prensar a uva. Como que você passa esse perfuminho que você passou hoje? Espremendo, a mirra ela faz o perfume, tem que espremer. Como você faz um homem? Espremendo a criança. Agora, sabe como que o líder é formado? É quando você espreme o adulto. E aí, nenhum de nós queremos passar na prensa. Aí fica um bando de menino grande, sem responsabilidade, sem maturidade, porque corre de tudo quanto é prensa que Deus tenta colocar. Não fuja das prensas de Deus, porque é ela que vai extrair o melhor de você. Não fuja daquele momento mais difícil que só o seu joelho que está te dando forças, porque é naquele momento em que Deus está forjando o seu caráter. Nós vivemos uma geração microwave que está querendo ser formada em 30 segundos. Uma pessoa que entra, igual semana passada, chegou um novo americano lá na igreja americana, talentoso, o cara sabe tudo quanto é trem de produção, toca guitarra, toca tudo quanto é instrumento, Marcos. E aí foi para o ensaio, conversou comigo, e aí começou a falar de tudo que ele era e tal. Beleza, vem para o ensaio. A gente sentou lá, conversou, deixei ele pegar na guitarra dele. Beleza. Quando foi ontem à noite, ele mandou mensagem, que hora que é o ensaio amanhã? Falei, como é que é?
o ensaio amanhã, que era hoje de manhã, né, o culto da igreja americana. Eu falei, olha, o ensaio é 8h30, mas você não precisa de vir, não. Né? A gente precisa ainda passar alguns passos com você aí. Aí ele, como assim? Eu tenho 19 anos de experiência? Eu já toquei em tudo quanto é igreja, aí agora eu tenho que passar por classe de não sei o quê, classe de não sei o quê. Aí eu falei com ele assim, meu amigo, ó, um beijo. Procura uma outra igreja. Aqui você não entra num dia e no outro dia você está no altar, não. Eu preciso conhecer a sua vida, eu preciso saber o que você está vivendo. A gente precisa ensinar para você o que essa igreja acredita. E aí, sabe o que acontece? As pessoas viram as costas. Não é do meu jeito, então estou fora. Quando você chegar no céu, não vai ser do seu jeito, não. Vai ser do jeito de Jesus. Então começa a viver uma vida do jeito de Jesus, para que você não venha ficar decepcionado quando você chegar no céu. Nossa, mas aqui só canta santo, santo, santo. Lá na igreja era melhor, que cantava outras canções. Pessoa insatisfeita, nenhum lugar tá bom para ela. Olha esse povo, ficou 400 anos preso no Egito como escravo. Aí Deus liberta, Deus leva para um deserto, está recebendo ali comida do céu e reclamando. Reclama de uma coisa, reclama de outra, reclama de outra. Eu acho que nós deveríamos agradecer a Deus, porque se você tem uma cama para você deitar, se você tem uma comida para você comer, se você está aí bonitinho vestido, tem ninguém pelado aqui, então está todo mundo abençoado. Então para de olhar para aquilo que você não tem e começar a ficar grato por aquilo que Deus já permitiu você ter. Nós estamos com uma mentalidade de Egito querendo viver em Canaã. Não tem como você viver nos Estados Unidos pensando que tempo bom é quando a gente ficar no Brasil, sentado naquelas calçadas lá de fora, conversando todo mundo até tarde da noite. Esquece isso, foi bom. Agora Deus tem algo melhor na sua frente, mas enquanto nós ficarmos pensando, no Egito lá não faltava cebola. Agora nós estamos aqui começando maná. Se Deus está trazendo maná todo dia, fica feliz com maná. Se Deus vou repetir mais uma vez, você não entendeu, porque você está botando maná. Deus está falando com você. Se Deus está trazendo apenas o necessário, vou mudar agora, porque maná alguns não entendem. Se Deus está trazendo apenas o necessário para a sua sobrevivência, dá glória, porque você vai chegar na abundância. Quem dá glória na sobrevivência, dá glória na abundância. Agora, quem não dá glória na sobrevivência, quando chega na abundância, fala, se não fosse eu, né, ter esforçado, aí perde tudo. Você quer ser Davi ou você quer ser Salomão? Deus me perguntou isso um dia. Uma pergunta difícil, porque eu pensei que eu queria ser Salomão. Eu estava vecando uma casa. E aí Deus falou assim, 2 Crônicas 29, você quer ser Davi ou você quer ser Salomão? Eu falei, Salomão não ia ser ruim, né? Andar de BMW, comprar uma Ferrari, um barco, um jet ski. Não, jet ski não precisa não, o André tem um lá para me andar. Aí quando eu cheguei em casa, fui ler tudo lá. Eu falei, não, eu quero ter o coração de Davi. Porque Salomão, Deus deu sabedoria, mas aí a altivez chegou, misturou com quem não devia, e o fim da vida dele foi adorar outros deuses. A mesma coisa está acontecendo aqui. Alguém que não soube esperar em Deus. Alguém que estava ali e as suas experiências do passado fazia eles ficar só remoendo aquilo. Olha, as experiências do passado não é o suficiente para mudar o seu futuro. Não adianta você chegar para mim e falar, não, pastor, eu tenho experiência aqui, ó, eu nem cabelo tenho. Porque teve um dia que um cara que era calvo só aqui, ele falou isso para mim. Ele falou, aqui, pastor, tem experiência. Eu falei, amigo, eu já perdi, foi tudo, então você está com pouca experiência. Então, o povo aqui que ficou por 400 anos preso no Egito, agora eles estão sofrendo num lugar que estava sendo abençoado por Deus, tendo direção de Deus, está ouvindo a palavra, está sendo alimentado, está andando com direção e está reclamando. Gente, o que é que satisfaz um povo? Vamos para a igreja hoje não. Por quê? Louvor, nossa, tá muito... não vou para a igreja hoje não. Por quê? Estava muito frio lá dentro da igreja. Não vou para a igreja hoje não. E aí, como que nós vamos satisfazer um povo insatisfeito? Moisés, esse grande líder, está lá com aquela multidão no deserto, todo mundo reclamando. Gente, vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Gente, vocês estão sendo alimentados por Deus? Gente, Ele já nos deu o mapa para nós irmos. O que mais você quer? Quer que Deus pegue um helicóptero e leva até Canaã?
Não dá, tem que caminhar. Mexe com essa pessoa que está quase dormindo aí e fala assim, caminha, caminha. Temos que caminhar. Alguns dizem assim, é tudo no tempo de Deus. Sabe qual que é o tempo de Deus? O dia que você se posiciona. Eu falei isso com a minha mãe um dia, eu falei, mãe, só vai tentar o visto? Ela, tudo no tempo de Deus, né, meu filho? Não, o tempo de Deus é se eles vão liberar para a senhora, mas a senhora tem que ir lá e tentar o visto. Tem gente que fica escorando no tempo com Deus e não reage. Tem que reagir. Reage, crente. Nós precisamos reagir, não deixar com que as circunstâncias do nosso lado de fora venha implodir o nosso lado interior. Tem pessoa que está vencendo na vida do lado de fora, mas por dentro está pronto de explodir. Porque está mergulhando em... Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Está mergulhando profundo com Deus e não suporta, porque não tem estrutura. Você lembra de um submarino que implodiu há um tempo atrás? Acho que foi o ano passado, né? O submarino ele mergulha tão profundo que lá embaixo o peso da água, a pressão da água, ela é tão grande que se tiver algum defeito na carcaça, ele não faz assim, não. Ó. Ele faz assim, ó. Morre seco. A respiração para. Tem pessoa que está desse jeito. Está rindo. Aleluia, tentando sobreviver. Aí por dentro está assim, respirando só um pouquinho. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar comigo e com você. Reforce as estruturas antes de você ir mais fundo. Reforce as estruturas antes de você mergulhar mais fundo, porque nós pensamos que isso aqui, ó, aqui e aqui é a mesma coisa. It's not. Se você quer brincar com Deus, fica aqui. Se você quer mergulhar mais fundo, vem para cá. Só que se você vir para cá sem estrutura, você implode e morre. E eu não estou falando de palco, tá? Eu estou falando de vida com Deus. Compromisso com Deus, assumir ministério, assumir chamado. Não assuma o seu chamado enquanto você não estiver decidido a largar o Egito para trás. O Egito pode destruir o seu ministério. O Egito foi bom, mas Canaã é melhor. Só a Fernanda me ajudando aí. Michele, me ajuda aí. Canaã é melhor. Canaã é melhor. Nós não podemos viver brincando. Deus está dando uma surra que é aquela surra gostosa, né? Que nos ajuda. Olha o capítulo 32 agora de Êxodo, que agora eu vou ler mais 2 versículos para você. Não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu estou tremendo aqui. Deus está nessa casa. Versículos 7 e 8. Se você ficar comigo até o fim, você vai sair daqui diferente. Eu creio. Isso aqui não é informação humana. A palavra, essa semana, enquanto eu preparava, quando eu cheguei no final, que eu quero chegar com você até o final, eu me desmaiei de tanto chorar dentro do meu quarto, quando Deus me mostrou isso. E nós vamos olhar daqui a pouco. Aguenta firme, irmão. Cochila não. Né? Versículo 7 e 8 diz assim, olha. Então o Senhor disse a Moisés, desça. Estava no monte Moisés, o povo lá embaixo esperando, olha. Desça porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Marque isso se você gosta de anotar na sua Bíblia. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Muito depressa. Quanto dia Moisés estava no monte? No máximo 40 dias, aí esse povo aqui, em 40 dias não consegue ser fiel. Seguindo. Eles fizeram ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, ó Israel, estes são os deuses, com letra minúscula, que tiraram vocês do Egito. Então, era só esperar mais um pouquinho. As instruções de Moisés viria e ali Deus iria dar a eles a resposta que eles queriam. Mas o ser humano não consegue esperar. Fala assim, eu vou esperar. Eu vou esperar. Falta só um pouquinho. Tem gente que está tão perto assim, olha, de viver. Aleluias. Gente do céu, Deus está aqui demais. Meu Deus. Tem gente que está tão pertinho assim, olha. E aí eu vou te dar um alerta agora do porquê que você está perto. Porque agora a batalha aumentou. Agora o inimigo veio e ele veio com força.
Agora ele está querendo fazer você desanimar. Agora ele está querendo te derrubar. Agora está acontecendo coisas que você fala assim, por que isso está acontecendo? Por que isso? Você está pertinho, não desista, aguenta mais um pouquinho, porque falta mais um pouquinho. Aquele que chega pertinho, a batalha aumenta, e ele volta para trás e o inimigo fica assim, peguei. Toda vez que ele chegar pertinho daquilo que Deus tem para ele, eu já sei como parar. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, o inimigo não vai conseguir te parar porque você entendeu que o Senhor é aquele que te tirou do Egito, é aquele que tem te sustentado onde você está e é aquele que vai levar você a viver aquilo que você nunca viveu na sua vida. Aleluias! Ele merece uma salva de palmas. Ajuda a Fernanda a aplaudir ao Senhor. Então, no capítulo 20 aqui, Deus fala os 10 mandamentos. Falou. No capítulo 31, Deus dá as tábuas da aliança com os 10 mandamentos. No capítulo 32, Moisés quebra as tábuas. Deus fala, não escuta. Aí Deus fala, deixa eu escrever. Vou desenhar para eles entenderem. Desenhou, aí Moisés desceu. Já desceu triste, porque Deus já tinha falado para ele lá em cima, o povo já virou as costas. Aí quando chega lá que ele viu aquela gravidade, sabe o que ele fez? Quebrou. Não adianta. Deus falou uma vez, está falando a segunda, e você está no mesmo lamaçal. E aí Arão, tem gente que não muda, e sabe o que faz? Corrompe a liderança. Olha, o seu líder não é forte assim, para você deixar ele lutando sozinho por você. A sua liderança não é forte o suficiente para que eu e você não venhamos posicionar do lado deles. A gente só quer, o pastor tem que aconselhar. Ô pastor, me ajuda aqui. O pastor está aqui para te ajudar, mas ajuda o pastor também. O pastor é ser humano. Amém? Porque às vezes nós queremos só receber, aí tem um ser humano sozinho no pé do monte tentando manter a santidade e todo mundo pressionando ele, faz, aí faz para ver o sorriso no olhar das pessoas. Você acha que é difícil? Você acha que é fácil, né, melhor dizendo, para um pastor chamar a atenção de uma igreja? Não. Você acha que é fácil para um pastor falar palavras como que as pessoas falam aí, né? Nossa, pastor, hoje você está batendo, né? Não, eu não quero bater em ninguém. O que eu quero é que nós venhamos viver o que Deus estava escrevendo lá no monte. E aí, quando a gente chega com uma direção, aí olha para um povo que está precisando de correção de novo. Aí você volta para o monte, você vai orar, você jejua a semana inteira, você chega de novo. Uau, agora o céu vai descer, o avivamento vai começar nesse lugar. Aí você chega, tem um monte de gente de novo, babando no chão igual criança. Aí você fala assim, meu Deus, deixa eu voltar de novo. Aí você volta de novo. E essa aí é a vida do líder. Resumi para você agora o pastoreio. Quem está escutando o podcast não está sabendo nada disso, está vendo só o silêncio. Mas eu estou andando para um lado e para o outro. Estou mostrando para eles que uma hora você jejuma, uma hora você chega para entregar. Você já cansou de ver eu fazer isso aqui, não? Já cansou? Cansou não? Então vou continuar. Aí entrega a palavra. Aí você volta a jejum. Aí Deus dá, Deus, essa é boa. Então vem para cá. Se você já cansou, imagina um líder que tem que fazer isso todo dia. Que vai lá, volta e busca. E olha, eu não estou falando de, está desanimado de orar, pastor, desanimado de ler a palavra. Não, eu estou desanimado de ensinar a mesma coisa. Só isso. Eu quero ensinar coisas mais profundas, eu quero ir mais profundo, mas aí eu chego lá, quando eu chego com um arroz e feijão, aí o crente fala, não, eu queria um leitinho com Toddy. Eu falo, gente, mas eu preparei um arroz e feijão, ok, vou voltar. Aí eu volto. Agora, beleza. Aqui, ó, tem um leite com Toddy, daquele todinho do Brasil. Aquela caixinha aqui, toma aqui. Ah, não, mas nossa, agora também eu queria um suco de maracujá. Volta de novo. E eu vou parar porque você entendeu a ideia. Nós precisamos amadurecer, sabe por quê? Eu estou falando aqui de dentro da igreja. Mas dentro de casa, se nós continuarmos fazendo isso, sua esposa às vezes está fazendo isso. Seu esposo às vezes está fazendo isso. Seus filhos às vezes estão fazendo isso. Porque às vezes vem filho falar comigo que os pais não estão dando testemunho dentro de casa. Chega uma hora que fala assim, acabou. Aí, nossa, como assim acabou? Ah, você não está vendo? Isso que eu estou fazendo? Eu estou tentando o tempo todo, eu estou puxando o barco sozinho. Aí agora você fala que acabou agora? Não acabou agora.
está murmurando o tempo todo, está deixando de receber aquilo que é instrução de Deus. Aí o que acontece? Chega o momento da conta. Mexe com essa pessoa e fala assim, a conta chega. A conta chega. Eles falam que o apressado come cru, mas na verdade não. O apressado, ele quebra o processo. O apressado, Deus fala e ele não escuta. Ele quer fazer os caminhos dele. O caminho para uma vida próspera exige atenção nas regras, como eu falei aqui. Não tem como viver uma vida abençoada se eu não respeito as regras. Nós queremos dar uma espiadinha onde Deus ainda não falou para nós olharmos. Deus está falando, não, vai lá. E você fala, não falou. Falou não, será por quê? Já viu aquela pegadinha na televisão? Na época do Silvio Santos ali tinha aquelas pegadinhas. Não olhe. Tem um buraco assim, está escrito, não olhe. Todo mundo que passa lá, olhava e pá, torta na cara. Gente, vamos parar de tomar torta na cara. De curiosidade. Aí, não pode isso aqui, não pode. Ah, não pode? É? Tem ninguém vendo? Vou tentar aqui. Aí quebra a cara e volta. Meu Deus, passa vergonha. Quem é curioso demais passa vergonha. Fica quietinho, escuta Deus, Ele vai falar com você, Ele vai falar mais um passo, mais um passo, mais um passo, até você chegar lá. Então, o lugar da bênção, aleluia, o tempo passa. O lugar da bênção não garante uma vida abençoada. Tem gente que pensa que vir para a América acaba com a miséria. O lugar não muda a sua mentalidade. É preciso uma mudança de mente. Tem gente que está na América pensando que está vivendo no Brasil. Não funciona. Tem gente que está no Brasil tentando viver na América, mas tem gente que está aqui e não vive uma vida entendendo esse país. Você precisa entender onde você está. Você precisa entender onde Deus te colocou. Você está no... Olha para você ver como é que você é abençoado. Está aqui querendo desistir, voltar para o Brasil, e tem gente que sonha, ora, jejua, está no monte lá uma hora dessa, fazendo oração para chegar aqui. E aí a gente não valoriza. Ah, é muita dificuldade. Esse negócio de house clean todo dia. A gente chega tarde em casa, não dá tempo de comer, estou perdendo meus quilos. Olha isso, está ficando até esbelte. Maravilha. Ah, vou na obra, mas dói as mãos tudo no inverno. Ah lá, dói as mãos, a gente fica ali no frio, chega com a cara toda cortada em casa, a boca resseca toda. Você está na América, viva o que a América está te proporcionando, porque chega no fim do ano, você vai para a Disney, você vai para a Flórida, você viaja para não sei aonde, você viaja para não sei aonde, e aí o pessoal no Brasil viaja 5 dias e paga um ano. Eu vi um vídeo desses dias, lá vai eu para mais uma viagem de 1 ano e 5 dias. Viajando 5 dias e pagando 1 ano. Olha para aquilo que Deus já colocou você e para de reclamar daquilo que você não tem. O que você está vivendo hoje é sonho de muita gente. Esse povo que estava ali no deserto junto com Deus, eles estavam querendo voltar para um lugar que eles estavam sendo reprimidos, oprimidos. Tem muita gente querendo voltar para a lama, enquanto Deus está falando assim, é melhor você estar numa terra seca, e é melhor estar na terra seca do que viver na lama. É melhor estar numa terra seca e tendo direção de Deus do que estar no lamaçal do pecado, destruindo toda a vida. Sabe qual foi o primeiro pecado do povo dentro da terra prometida? Porque a gente fala assim, não, quando eu chegar lá, as coisas vão mudar. Chegaram em Canaã, outro povo, né? Porque esses aqui morreram no deserto. Esse momento que eles fizeram um bezerro de ouro ali, Moisés foi gentil e carinhoso com eles. Ele falou assim, derrete esse bezerro aí. Bota nos copos aí, vamos dar para beber. Botou o povo para beber ouro, que é ouro, vai morrer com ouro dentro de você. Mais de 3.000 homens morreram naquele dia, porque ele falou assim, vamos fazer o seguinte então, quem está com Deus, vem para cá. Aí veio os levitas, vieram o povo, ficou do lado de Moisés, e o resto ficou. Aí Moisés falou, vocês que estão aqui, vai e mata todo mundo agora. Matou o resto tudo. Porque não queria andar com Deus, não entra onde Deus destinou. Aí agora, Deus, pela sua misericórdia, Ele permite a alguns homens fiéis, como Josué, se você tem sua Bíblia, vai para o capítulo 7 de Josué. Porque aqui dentro do capítulo 7 de Josué, você vê homens fiéis que ainda entraram nesse lugar de bênção, Deus foi misericordioso, pensou assim, não, mudou de vida, está indo na igreja, olha lá, está vestindo até diferente agora, está falando paz do Senhor, a pessoa levanta a mão na hora do louvor, eu acho que mudou. Aí olha o versículo 1.
capítulo 7, versículo 1. Tá forte? Mais ou menos, né? Amém, vai ficar melhor. Versículo 1 diz assim, olha, os israelitas, porém, foram, marca essa palavra, infiéis, deveria ser fiéis. Os israelitas foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carme, ou seja, já está na bênção e vai roubar. Filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o que era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Não, só isso aqui. Vai dar nada, não. Só isso aqui. Olha que negocinho bonitinho. Saul perdeu o trono por causa desse negocinho bonitinho, tá? Por isso, a ira do Senhor acendeu contra Israel. Você não pegou isso aqui, eu vou repetir. Por isso, a ira do Senhor acendeu contra quem? O seu erro não prejudica só você. Porque às vezes a gente fala, não, é minha vida, eu faço o que eu quiser. Eu estou acabando com o meu corpo. Falei com meu pai um dia, pai, você tem que parar de fumar, porque fumar mata devagarzinho, ele não está com pressa de morrer. Mas seus filhos vai tudo ficar sem você aí. Então, às vezes, nós não pensamos fora da gente. A gente pensa só em nós. Mas aqui você vê que esse infiel, Acã, ele errou guardando o que não era para guardar dentro da tenda dele. Aí a ira do Senhor acendeu contra todo o povo. Aí volta o líder de novo. Ah, meu Deus, vamos lá. Quem é que errou isso aqui? Por que essas coisas estão dando errado? Por que o louvor não flui? Por que as pessoas estão dando sono quando entram dentro da igreja? É mundo espiritual. Tem gente errada entrando num lugar que é santo, fazendo o que é errado, aí trava o ambiente. Aí o líder fica assim, mas o que é? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí ora, pede ao Senhor, intercessoras, levanta aí. E aí, o que está acontecendo? Uma pessoa que acha que vai acontecer, não, só eu, me atenda aqui, ninguém vai entrar aqui dentro. Quem é que vai olhar? Para Deus não tem como mentir. Você lembra de Atos, quando Ananias e Safira caem morto ali? Pedro está lá esperando as ofertas, aí chega Ananias. Ei, Pedrão, tá aí, ó. Pá. Comigo é assim, eu entrego a oferta na casa do Senhor. Aí Pedro falou, por que você deixou Satanás te manipular? Aí ele, como assim? É isso aqui mesmo que você tem que dar? E, puf, caiu morto. Porque com Deus não se brinca. Tá certo que talvez você não caia morto, por isso que você continua brincando. Talvez se caísse morto alguém do nosso lado, a gente fala, meu Deus, agora para de brincar. Aleluias. Porque sabe o que a gente quer? A gente quer andar de 90, ser parado pela polícia num lugar que era 45, e aí orar ao Senhor e falar, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. E começa até a orar a oração do Pai Nosso. Aí liga para a irmã da intercessão. Irmã, pelo amor de Deus, ora aí. O demônio, o inimigo está furioso hoje. Não tem inimigo não, irmã, é o seu pé que era pesado. Aí chega o policial. Tudo bem? Está aqui suas coisas. Tem como você perdoar essa multinha? Não. Está aqui, você tem que pagar. Errou, tem que pagar. Errou, tem que pagar. Não peça misericórdia para aquilo que você tem que pagar. Tem coisa que a gente tem que pagar. Não tem como você fazer um jeitinho. Só no Brasil talvez isso aconteça isso aí. Aqui não tem não. Vai pagar e se falar mais alguma coisa, eu desço você desse carro e prendo. E chama aquilo que você não está querendo nem ouvir o nome. Então, o primeiro pecado aqui dentro da terra abençoada foi alguém tentando reter o que era de Deus. Então, fala para alguém aí, não retenha o que é de Deus. E isso não tem a ver com dinheiro, tá? Porque a primeira coisa que a gente pensa é, será que o pastor está querendo pedir dinheiro? Querem dinheiro? Não, eu quero que você não retenha o que você tem que entregar para Deus. O segredo de uma vida próspera está em não reter aquilo que é do Senhor. Tem teto para morar? Agradece. Tem roupa para vestir? Agradece. Tem carro para andar? Agradece. Tem trabalho para sustentar? Agradece. Não toque naquilo que é de Deus. E Ele não permite tirar que ninguém toque no que é seu. Deus abençoa aqueles que andam de acordo com os seus mandamentos. Esse povo saiu da escravidão, mas continuava vivendo como escravo. Deixa eu dar para você aqui já uma chave. Não é ainda o código, mas é uma chave já, Sara. Pega essa. O milagre não cura. A libertação, ela não sara. A restituição não constrói enquanto nós não entrarmos no caminho da bênção.
Porque o que adianta Deus te curar no domingo e você voltar para a mesma coisa que vai fazer você ficar ferido de novo? Ah, aconteceu uma libertação aqui, a pessoa foi liberta, agora precisa de um processo de santificação. Deus restitui. Cantamos aquela música lá na igreja, restituirei os anos que foram. E aí restitui no domingo, na terça-feira está querendo entregar os pontos. Então é entrar no caminho da bênção e não sair dele. É entrar no caminho e falar assim, tá difícil, mas eu vou ficar, porque sem Jesus é pior ainda, meu amigo. Ah, mas essa igreja, acontece um problema aqui, acontece outro ali. Fica quietinho, porque Deus vai te abençoar, mesmo no meio de um povo que não quer nada com Deus. Se você quer alguma coisa com Deus, você pode turn everything around. Você pode mudar o ambiente. Olha, basta um de nós aqui, querendo ser abençoado. Você abençoa o resto. Abençoa. Abençoa o resto. Se tiver um casal comprometido dentro dessa igreja aqui, nós vamos só pegar o pongão. Vamos junto, menino, porque essa pessoa aí está com fogo, está com Deus. Então eu estou com ele. E aí você é abençoado de sequência. Mas lembra disso, o contrário também acontece. Se nós estamos vivendo fora do que Deus chamou a gente para viver, a gente acaba prejudicando outras pessoas. Agora vá para Deuteronômio, que eu estou partindo para o final. Fala, você mentiu? Que bom. Deuteronômio capítulo 6. Porque aqui estamos perto do código da prosperidade divina. Estamos perto. Calma, já, não fica ansiosa. Vamos lá, exercício de respiração para aqueles que têm ansiedade. Amém, aguenta firme. Verso 1 e 2 do capítulo 6 de Deuteronômio. Estes são os mandamentos, os estatutos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que ensinasse a vocês para que cumpram na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, os seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que, marque isso, tenham vida longa. Aqui, nós começamos a enxergar o código da prosperidade divina, mas o versículo está um pouquinho mais adiante, porque o que os israelitas não deram ouvido foi o que Deus colocou em tábuas. Aí, sabe o que Deus fala? Faz, ele fala, aí ele escreve nas tábuas, Moisés quebra, aí ele dá de novo. Isso te lembra alguma coisa? Você já falou isso para o seu filho? Não deixa eu falar a terceira vez, não. Deus sempre usa de misericórdia. O problema é que a gente não está escutando o que está sendo falado. Quando chegamos diante daquilo que é regra, ordem de Deus, a gente está tão desrespeitoso que aí Deus tem que voltar de novo e falar, deixa eu estender mais uma vez a misericórdia. E aqui Deus foi da mesma forma, ele estendeu uma vez, ele estendeu outra, e aí depois ele veio com juízo e a misericórdia dele banhou o restante das pessoas. E agora nós estamos com a mesma oportunidade. Temos aqui tábuas da aliança de Deus. Está aqui dentro o código. Pastor, está aí dentro. Você fez esperar até agora para falar que o código está aqui dentro. Está aqui dentro, mas eu vou mostrar onde está. Fico feliz. Está aqui dentro o código e nós só queremos ver os videozinhos legais do Instagram. Do pastor pegando só aquele 1 minuto assim e falando, nossa, que palavra, aleluia. Aqui dentro tem muito mais. Quando eu e você passamos tempo com a palavra de Deus, ela começa a nos constranger e nos transformar. E se o louvor puder vir aqui à frente, quem tiver available. Vamos para o versículo 13, que eu quero mostrar para você. E agora você vai anotar para você nunca mais esquecer. Esse aqui é o código da prosperidade divina. É um dos versículos mais importantes do Antigo Testamento. Esse é o código de tudo. Se você perdeu isso aqui, você vai ter que iniciar do início. Se você perder esse versículo 13, vai para o versículo 13. Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 13, você vai dar o highlight, você vai marcar, você vai guardar no seu coração. Capítulo 6, verso 13, é o código da prosperidade divina. Se eu não esquecer disso aqui, se eu colocar em prática, eu vou viver uma prosperidade divina. Deixa eu ler para vocês. Olha o que a palavra de Deus diz.
temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Somente pelo nome dEle. Marque essa palavra. Somente a Ele preste culto. Este texto aqui é o mesmo que ajudou Jesus a vencer a tentativa de Satanás de destruir os planos de Deus, lá no capítulo 4 de Mateus. Jesus usou ele no momento mais difícil e entregou todas as coisas na mão de Jesus. Olha o versículo 10 do capítulo 4. Talvez você não queira ir para lá, mas deve aparecer aqui. Capítulo 4 de Mateus, verso 10. Diz assim, olha, então Jesus disse para Satanás, que estava tentando ele aqui depois de 40 dias de jejum e oração. Ele fala, retire-se de mim, Satanás. Mas eu não vou falar só retire-se de mim, não. Eu peguei o código. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se tem alguém anotando, anote essa frase para você não esquecer. O código de uma vida longa é um culto inegociável. O seu culto é inegociável. Não negocie o seu carro, negocie a sua casa, negocie no trabalho, mas não negocie o seu culto. É esse código que nós estamos perdendo. Nós queremos viver as bênçãos de Deus, mas quando chega o momento de cultuar, a gente deixa alguém sabotar a nossa adoração. Quando chega o momento de entregar o culto que é inegociável, a gente deixa com que a procrastinação entre. Não vou hoje, não, estou desanimado. Esse negócio de ir para a igreja todo domingo, não precisa de ir. E eu não estou falando que é só a igreja que é a sua forma de entregar a sua adoração, mas aqui te ajuda a manter o seu culto inegociável. Porque às vezes dentro da igreja a gente até consegue não negociar o nosso culto. Estou aqui por causa de Jesus. Eu amo Jesus, eu estou aqui só por causa dele. Você já fez essa pergunta para você? Por que você vem na igreja? Porque se não for por causa de Jesus, alinhe. Porque o seu culto está sendo negociado aí. O meu culto não é negociável. Ninguém me tira dos pés de Jesus. Semana passada eu falei isso, Marta, pode falar à vontade, ninguém me tira dos pés de Jesus. O seu culto não é inegociável. Eu não sei o que o inimigo tentou fazer com você essa semana para roubar a sua adoração, mas Deus está aqui para falar com você. Os planos dele jamais se frustrarão. Os planos dele jamais se frustrarão. Ele prometeu Canaã, é Canaã que você vai entrar. Agora toma cuidado para você não entrar na terra abençoada e viver debaixo de maldição. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas e aí? Você está preparado para receber?